E hoje, galera, é o seguinte, queria conversar com vocês por que, afinal, né, a gente não pode pegar um número e dividir por zero. Tudo bem? Por que que isso não pode? E por que que isso, galera, é um motivo para que tudo exploda? Então, pessoal, para entender esse negócio aqui, a gente precisa entender o fenômeno da divisão. Porque o que acontece, galera? Vamos pegar um número, por exemplo, 10, tudo bem? Vamos pegar 10 balas. E aí, galera, eu vou dividir pelo número de pessoas, tudo bem? Por exemplo, 2 pessoas. Então, galera, 10 balas dividido por 2 pessoas, né? Cada pessoa vai receber 5 balas, tudo bem? Essa quantidade é a quantidade de balas que cada pessoa vai receber. Por quê? Porque a gente está dividindo por número de pessoas, tudo bem? São balas dividido por número de pessoas. Agora a gente precisa entender o que acontece quando esse número de baixo, também conhecido como denominador, né, que é o número de baixo, beleza? O número de cima a gente sabe que é o numerador, né? Então, galera, o que acontece com esse número de baixo se a gente aumentar ele? Por exemplo, 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, pessoal, dá 2,5, certo? Se a gente fizer aqui na calculadora, 10 dividido por 4 dá 2,5. O que significa 2,5? Significa que eu tenho 2 balas e meia para cada uma das 4 pessoas aqui. Tudo bem? Ah, porque o 10 não é exatamente divisível por 4, certo? Então, vai ser o quê? Vai ser algumas balas mais uns quebrados. Mas o ponto é que quando eu aumentei aqui o número de baixo, né, o denominador, eu diminuí o número, certo? Claro, se eu pegar o número de balas e dividir pela maior quantidade de pessoas, certo? Maior número de pessoas, cada pessoa vai receber menos balas. Faz sentido? Bom, agora se eu pegar esse número e diminuir, beleza? Então, se 10 fosse dividido por 1, isso seria quanto, galera? Isso seria 10. Tudo bem? Ah, então o contrário. Se eu pegar esse número aqui de baixo e diminuir, eu vou ter um número maior, certo? Então vamos fazer uma experiência aqui, pessoal. 10 dividido por meio. Bom, o que é 10 dividido por meio, pessoal? Aí já entra uma questão mais filosófica, certo? Tá, eu não consigo dividir por meia pessoa, tudo bem? Mas, se eu tiver uma pessoa aqui e metade dela receber 10, certo? Quanto vai receber ele inteiro? Ele inteiro vai receber, pessoal, 20, certo? Se metade dele recebeu 10, ele inteiro receberia 20. Ah, mas eu não tenho 20 balas. Você não tem 20 balas tanto quanto você não tem meia pessoa, certo? Mas, se eu distribuísse 10 balas, né, se fosse possível distribuir 10 balas para meia pessoa, eu teria 20 no total. E aqui a gente está falando de quantas balas seria por pessoa, certo? E então, conceitualmente, não está errado, né? Se metade de uma pessoa recebe 10 balas, então a pessoa inteira recebe 20 balas, certo? Então, isso daqui é 20. Beleza. Então, continuando nesse ciclo aqui, pessoal, se eu pegar o 10 e dividir por 0,1, certo? 1/10, certo? 0,1 é 1/10. Tudo bem? É a mesma coisa de pegar 10 e dividido por 1/10, certo? Bom, vocês já sabem que aqui inverte multiplicando, certo? Ou multiplica invertendo, né? Então, isso daqui é 10 vezes 10, que é 100, certo? A calculadora não me deixa mentir. Se eu pegar 10 e dividir por 0,1, eu vou ter 100, certo? Bom, o que esse 100 está significando? Está significando o seguinte: se eu tiver uma pessoa inteira, tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa inteira, certo? E se um décimo dela receber 10 balas, então, se fosse possível pegar uma pessoa e dividir em 10 partes e cada parte receber 10 balas, então a pessoa inteira receberia 100 balas, certo? Bom, essa contagem, ela não existe porque não tem 100 balas, a gente combinou que eram 10 balas no começo. Também não existe um décimo de pessoa, mas é conceitual, pessoal, é a lógica, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos pegar esse número aqui de baixo, né? A gente deu uma bela diminuída, certo? Vamos dar uma outra bela diminuída, 0,001. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10 vezes 1000, ou 10.000. Tudo bem, pessoal? Então, conforme eu vou diminuindo aqui, o que está acontecendo aqui, pessoal? Conforme eu vou
diminuindo esse cara vai aumentando, certo? Eles seriam grandezas inversamente proporcionais. Certo, pessoal? Ah, entendi. Pessoal, a questão da aula, por que não posso dividir por zero? Porque é o seguinte, a gente já viu, pessoal, que se eu pegar o 10 e dividir, né? Dividir por exemplo, 0,0000001 é um número muito pequeno, vocês concordam? Né? E aí a gente tem o seguinte, né? Isso fica 10 elevado a 12, certo? Porque eu tenho 12 vírgulas aqui, tudo bem? Bom, moral da história é o seguinte, galera, deixa eu apagar esse negócio aqui. A matemática, galera, ela é uma ciência exata, certo? Na verdade, a matemática ela é exata, tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Se eu pegar um número, tudo bem? Se eu pegar um número, e esse número, pessoal, for dividido por um número muito pequeno, tudo bem. Não tem problema ser o quão pequeno você possa definir. Mas esse número aqui, pessoal, ela tem que ser definido. Tudo bem? Essa definição, pessoal, ela não precisa ser nem definida entre aspas, pessoal, porque eu posso ainda afirmar que ela tende a, que é o nosso famoso limite, né? Tende. Tudo bem? Então não preciso nem definir o número. Eu posso falar que o número ela tende a zero. Que a matemática, ela é boazinha com você. Ela ainda vai conseguir te dar respostas, mesmo você não sendo exatamente preciso. Ó, não vale zero. Tá? Mas é um zero muito pequeno, é um quase zero, na verdade é um número muito pequeno, que é praticamente zero positivo. Eu posso escrever assim, posso escrever que o número x tende, né, esse número x tende a um zero positivo, e aí eu vou falar, determine o limite, por exemplo. Tá? Mas, se fosse possível a divisão aqui por zero, esse número aqui que eu vou obter, ele seria um número, no mínimo, infinito, certo? Por que no mínimo infinito? Não está estranha essa frase? Né? Porque assim, se eu dividir por zero positivo, certo? Esse infinito vai ser positivo, tudo bem? Agora, se eu dividir por zero negativo, né? Zero que é um número que não é zero, certo? Mas é quase zero pela esquerda, certo? Então eu teria um infinito negativo. Tudo bem? Zero não pode ser. Zero não pode ser. Por quê? Porque eu não tenho como pegar número de balas, quaisquer que seja, e dividir por nenhuma pessoa. Eu tenho que sempre dividir número de balas com pessoas. Né? Nem que seja uma pessoa. Tudo bem? A matemática ainda é razoável para você poder dividir por meia pessoa, por um décimo de pessoa, ou por 0,000001 pessoa. Mas aí a matemática ela vai te dar o quê? A resposta de quantas balas tem cada pessoa. Certo? E não tem como dividir por nenhuma pessoa. A matemática não sabe, pessoal. A matemática simplesmente não sabe o que é pegar número de balas e dividir por nenhuma pessoa. Por isso que vai dar um número que a gente não sabe. Por isso que a gente vai dar um número que não existe. Por isso que vai explodir. E, pessoal, uma explosão é caos, né? E é difícil o caos. É difícil a matemática lidar com o caos, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Não pode, não pode, tá? Então, esse número dividido por um número x, ele pode até tender a zero, pessoal, né? Tanto pela direita como pela esquerda, tudo bem? Mas esse número dividido por x, ela não pode ser zero. Sabe? Esse x não pode ser zero. Por quê? Porque zero é o menor número que existe, né? Certo? Na real, ele é um número que expressa zero, certo? Nenhuma quantidade. Zero não é vazio, tá, pessoal? Se você tiver uma conta bancária, tudo bem, e tiver R$0 nela, a sua conta bancária existe, tudo bem? E tem R$0 nela, tá? Então, o que acontece? Zero é um número como qualquer outro. E ela existe. Certo? Só que eu não posso dividir por ela, porque se eu dividir por ela, vai ter um número... Então, se eu não posso ser exato, aí não é matemática, entendeu? Então, eu tenho que ser exato, ó. Vale tanto, não é aproximadamente tanto, ou mais ou menos tanto. Vale tanto, né? Isso dividido por isso é um número, e esse número tem que existir, tudo bem? Então, para que esse número exista, tá? Esse é o símbolo do exista para matemática, tudo bem? Então, é um conceito até filosófico, né? Tudo bem, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa lousa aqui é a lousa do aulas online, tá? Se você tiver interesse, entre em contato aí com o nosso site para marcar uma aula aí com a gente, beleza? Então é isso aí, falou!